no ar. Pode? Pode, fica à vontade. Não, você não está no programa errado. Esse é o GamaCast. Hoje eu sou a Ana Clara Lima, estou de host. E ao meu lado, meu co-host, Ângelo Rossoever. Fala, senhores, tudo bem? Como é que tá vocês? E hoje a gente tem um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial pra gente também. Hoje nós estamos recebendo a Angélica Veras, empreendedora aqui do Gama, e uma das organizadoras aqui do Cowork, uma das proprietárias. Então, antes desse episódio maravilhoso começar, eu quero pedir para que vocês curtam esse episódio, vão lá na nossa página do Instagram, nos sigam no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, e é isso, continue acompanhando a gente. Para você seguir no Instagram é GamaCast Oficial, e para você seguir nas outras redes sociais também é GamaCast Oficial. E para quem já está no YouTube, não se esqueça de tocar aí nesse botãozinho que está aí vermelho e se inscrever. É isso aí. Isso aí. Então, estou um pouco nervosa. Mas... Acostuma, porque você vai fazer muitas vezes isso. Mas vai dar tudo certo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer com uma pessoa que eu amo muito. E eu estou muito feliz de estar com a tia Angélica aqui, com a Angélica Veras. E a gente vai falar um pouco da história dela, falar um pouco do trabalho dela, de como ela concilia o fato dela ser mulher, mãe, empreendedora. E ainda mais na nossa cidade, que é uma cidade que tem crescido bastante, principalmente depois do Cowork, que deu uma expandida maior, várias empresas vieram para cá, e ela é uma das responsáveis disso. Então a gente vai saber um pouquinho dela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Puxa o microfone para pertinho. Para pertinho assim? Isso, é. Tá. Eu olho para onde? Você olha para ela, pode olhar para o povo que está aqui. Boa noite. Essa aqui é a sua câmera. Boa também. noite, Aninha. Boa noite, Ângelo. Boa noite, pessoal que está aí do outro lado. O meu nome é Angélica Veras. Eu sou mãe, esposa, filha, arquiteta. Irmã. Sócia proprietária aqui do Cowork. E desenvolvo um trabalho assim realmente multifuncional na vida mesmo, em várias áreas, e amo o Gama e estou muito, muito lisonjeada de ter sido convidada hoje, e estou aqui para responder as perguntas e tentar compartilhar alguma coisa com vocês. Vamos começar do início, assim. Há quanto tempo a senhora está no Gama? Desde 92. Então, acabou que a gente fez umas contas e eu já esqueci as contas, inclusive. Mas desde 92 que nós chegamos aqui no Gama, nós viemos de São Paulo e eu tinha 8 anos. E desde então, não saí do Gama, assim, eu na realidade, depois que eu me casei, eu morei 3 anos em Franca, São Paulo. Devido a uma questão familiar, a gente tinha um apartamento que o meu sogro tinha deixado de herança, e meu esposo quis ir para lá, e nós moramos 3 anos lá, mas depois viemos para o Gama, estou aqui até hoje. E aí, desde então, está no mesmo setor ou sempre morou em lugares diferentes? Então, nós moramos em lugares bem... Assim, a gente sempre foi concentrado no setor leste, né? Sim. Mas em várias quadras. Nós mudamos muitas vezes. Eu até falei que a última vez que a gente fez as contas, eu acho que eram 29 casas. Acho que foi 23, não? Eu não sei, mas era 20 e O tantos. Anderson sabe direitinho, mas era 20 e poucas. Mas a gente mudou muito. Mas assim, o primeiro espaço que a gente morou foi ali na quadra 9 e na quadra 7. Depois nós mudamos para a 13, onde nós passamos a maior parte do tempo. E moramos na 14, na 6, na 10. Então a gente teve vários outros locais, mas sempre no setor leste do Gama. Hoje eu moro no setor central, né, com a minha família, mas a maior parte da infância e da adolescência foi ali no setor leste. Entendi. E aí você morava com a sua mãe e quantos irmãos? Isso, minha mãe e 3 irmãos. Minha mãe veio de São Paulo e ela criou a gente sozinha, e a gente morava todo mundo junto. E eu casei muito cedo, né? Então, assim, logo saí de casa. 92 você tinha quantos anos? 8. 8 anos. Você é a mais velha dos irmãos? Não sou a mais velha. Eu sou a única mulher e sou a segunda mais nova. Mais nova. Então, tem o Alan, que é o mais novo, depois vem o Ângelo e o Anderson. Eu estava comentando na pré-entrevista, a gente faz uma pré-entrevista antes do programa, que eu tinha a impressão de que ela era mais velha de vocês. Porque todos vocês... Para quem não entendeu ainda, o Ângelo e a Angélica são irmãos. E eles têm mais 2 irmãos, que é o Anderson e o Alan. E aí eu comentei com ela na pré-entrevista que eu tinha a impressão de que ela era mais velha. Todos eles têm um espírito assim de liderança.
Só que parece que quando eles fazem a coisa conjunta, parece que quando ela fala, os outros abaixam a orelhinha. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, ela até explicou que era por Sim. conta da... Você pode falar um pouquinho pra gente Posso, dessa parte? posso falar. Então, na realidade, igual eu estava conversando com a Aninha ontem, essa questão da admiração e do cuidado nosso é mútuo, né? Então, assim, a gente admira muito uns aos outros. Mas por eu ser a única mulher e por eu ter essa questão de ser uma mãezona, assim, de todo mundo, então acaba que eu sempre, assim, a gente, quando precisa, eles, né, vêm a mim e aí a gente conversa, dá conselho, tudo. Então, eu acho que é mais ou menos por isso, por eu assumir esse papel de mãezona mesmo. Mas o Ângelo é mais velho que eu, o Anderson é mais velho que eu, só o Alan que é o caçula mesmo. Ah, entendi. Essa questão do respeito, assim, é legal que os irmãos eles se respeitam muito, Sim. porque a gente sofreu tanto assim na vida, assim, a gente não teve um sofrimento assim de perdemos gente, né? Não, mas assim, a vida mesmo assim, para poder a gente ser gente, a gente batalhou muito. Que não teve tempo da gente criar inimizade entre a gente, não teve tempo. Aí a gente pensava mais em viver feliz do que viver buscando alguma coisa e tal. Então, assim, já existe um respeito, por exemplo, eu falo isso, por exemplo, minha mãe, ela criou a gente sozinha. Então, imagina uma mãe que cria 4 filhos, sendo empregada doméstica, do nada, e aí você não consegue cobrar nada dessa mãe, porque ela já te entrega demais. Então, assim, eu acho que o respeito que a gente tinha com a mãe, a gente tinha com os irmãos também, porque a gente já lutava tanto para poder ser feliz que não dava tempo de ter nada, assim, para poder criar inimizade. A gente é muito unido por conta disso. Bacana, e é admirável, viu? Eu acho muito legal. Voltando um pouquinho na história, como é que foi a sua infância aqui no Gama, assim que você chegou? Então, quando nós chegamos aqui no Gama, eu não sei se a questão, eu penso que a gente vivia numa questão familiar muito ruim de violência doméstica. Então, quando a gente veio para o Gama, foi como se fosse a gente tivesse sido liberto. Então, também isso motiva a gente ser unido e ser feliz. Porque a gente passou muita necessidade depois que a gente chegou aqui, até muita dificuldade que a gente nem passava na infância, assim, né? E a gente passou aqui de escassez e tudo, mas a gente era tão aliviado por ter saído do lugar de onde a gente saiu, que a gente sempre foi feliz. Então, assim, apesar de escassez, de dificuldade, de muito trabalho desde sempre, a gente teve uma vida feliz, muito feliz, assim, de brincar na rua, de pular elástico, de jogar bete, e a gente andar de bicicleta, emprestado, inclusive, tá, gente? Que a gente não tinha bicicleta. Mas sempre tinha um amigo para emprestar, ou então eram as cargueiras do mercado mesmo. E aí a gente... Foi uma infância feliz, assim. Apesar da dificuldade, a gente era feliz. A gente ria muito. Hoje eu estava conversando até com o Isaac, né? Que o Isaac estava cantando uma música, assim, do nada, dessas músicas de paródia antiga, daquela que fala estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem 2 dentes, né? E aí eu falei pra ele, Isaac, onde você arrumou essa música? Aí ele falou que a Stephanie cantava, e eu falei assim, Isaac, eu e o Alan, principalmente, nós todos éramos assim, a gente fazia paródia de tudo na vida, até da escassez, e a gente escrevia as músicas, né? Então a gente era muito feliz, assim, a gente sempre cultivou a alegria mesmo, era pouca coisa que fazia a gente ficar feliz. Entendi. E já na adolescência, que você falou que a vida inteira foi pelo Gama. Sim. E só teve um período lá em São Paulo. Mas e na adolescência? Você já crescidinha, a única mulher da galera? Onde é que era o point dos adolescentes? Na adolescência era aquela questão. Eu sempre fui muito da igreja. Então, eu cantava nos conjuntos da igreja, eu vivia na igreja. E aí passou assim, um período bem curto, que foi ali com uns 11, 12 anos, que eu queria muito fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu tinha vontade de ir na boate, eu tinha vontade de ir numa festa e tudo, mas o Ângelo era hiper, mega ciumento. O Ângelo era tipo louco. Só um pouquinho. E ele me segurava muito e tudo. E eu tinha muito aquele temor. Então, assim, às vezes que eu fui, para conhecer mesmo aquela questão de adolescente,
eu achei legal ali na hora, mas não era o meu ambiente, eu não gostei. Então, eu lembro de 2 vezes. Eu lembro uma vez que eles me levaram na boate, acho que era até o ex-Lua, não sei. Não lembro, não. E Paguei da outra minha vez mente. que eles me levaram no Coyote, que era um lugar, assim, bem badalado. Aqui também tinha uns rachas, umas coisas assim. E eu não conhecia muita coisa, porque a gente era sempre no Gama. Então, a gente nem no plano ia, eu não sabia nem o que era o plano piloto. Mas o meu lugar, meu point era a igreja. Então, assim, eu lembro que eu ajudava a cuidar das crianças, a maior alegria da vida era na semana, a gente estudava, e no final de semana eu ia de manhã para a igreja lavar o tapete, porque era a única coisa que a gente tinha de estrutura para as crianças, para de noite ele estar seco para dar aula para as crianças à noite. Então, assim, apesar de ter dado essa passeada assim, nessa questão, falando sobre o Gama de lugares para se divertir, Fagama, né? A gente ia na Fagama, eu gostava de ir na Fagama, mas, assim, o meu lugar de preferência sempre foi a igreja. Entendi. Vocês comentaram que passaram por diversas dificuldades quando menores, quando criança, enfim. E, geralmente, quando a gente passa, assim, quando a gente tem uma certa escassez, a gente não tem muita perspectiva. Então, quando é que foi que nasceu, tipo assim, o desejo de ser uma empreendedora, de ser uma empresária, de ser arquiteta? Quando é que isso surgiu no seu coração? Então, na verdade, a questão do empreendedorismo, eu acho que sempre esteve conosco, porque até em São Paulo, eu lembro que a gente era muito pequena, eu não consigo lembrar a idade, mas assim, eu acho que eu estava na pré-escola ou na primeira série, no máximo, a gente pintou um caixote, fez uma gaveta no caixote, e pintou ele de laranjado com bege, assim, com cremezinho. Tu lembra até da cor. Eu lembro do caixote como se fosse agora, vendo ele. E a gente minha mãe fazia cocada, e a gente colocava em cima, assim, do caixote, e a gente vendia. Tanto que o Alan era tão pitoquinho, que ele gritava assim, cocada fresquinha, caseira, e o povo passava na rua, isso na frente de casa. Tinha um campo de futebol do lado. Isso. E no domingo juntava um bocado de gente perto do campo, igual ali na 50. Isso, pra Junta jogar o povo bola. para jogar E bola, outros pra estaciona os assistir. carros e tal. Aí colocava o caixote na frente para vender para esse pessoal que passava. E a gente vendia cocada e din-din. Então, assim, já nasceu assim, um empreendedorismo, né? E quando a gente... A minha intenção na vida era crescer e não passar a dificuldade que a gente passava. Principalmente, não deixar que a minha mãe passasse mais tanta dificuldade. Então, não importava o que fosse. A gente queria era sair daquela situação. Eu sempre achei bonito estudar, ler os livros, assim, escrever, mas na minha infância toda eu nunca tive acesso a ninguém que me falasse assim, existe um concurso, você pode fazer uma aula assim, você pode fazer uma aula assado. Eu nunca tive isso e eu nunca percebi isso no mundo. Então, mas uma coisa eu sabia, eu queria sair daquela situação de escassez. Entendi. Então, eu sempre me virei assim para poder descobrir. Inclusive, uma coisa assim que eu admiro muito o Ângelo, porque o Ângelo já era totalmente diferente. O Ângelo ele tinha a criatividade de imaginar outros mundos, né? Porque o Ângelo, desde muito novo, ele sabia que existia Estados Unidos. Eu não sabia, gente, que existia Estados Unidos, assim. Eu lembro que era uma visão muito, assim, inocente do mundo, que o mundo era aquele quadradinho da quadra 13 ou da quadra 10, da onde a gente morava. E quando eu só vim saber, na verdade, sobre estudar depois de casada, apesar que eu casei nova e tudo, e eu só descobri sobre, por exemplo, a profissão de arquitetura, quando eu só fiquei realmente sabendo o que era quando eu já estava na faculdade. Então, mas eu sempre quis crescer, eu sempre fiz comida para vender. Você começou a faculdade, você já estava casada? Já estava casada, já estava casada há uns 10 anos, né? Mais ou menos. E eu comecei a estudar justamente porque, assim, eu sempre tive vontade de estudar, só que aí depois, quando eu descobri que eu queria estudar e tudo, a gente não tinha condições financeiras. E aí, quando eu tive o meu último filho, que é o Esdras, que hoje ele tem 12 anos, eu vi que ele era especial. Quando eu vi que o Esdras era especial e eu vendia chocolate e tudo, e teve ele nasceu em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril já era Páscoa, ele com 2 meses.
E eu lembro que eu toda suja assim de chocolate, tudo, e eu ficava pedindo a Deus para ele demorar um pouquinho mais dormindo, para dar tempo de eu terminar aquela tarefa para poder tomar banho e poder dar mamar para ele. E assim, muito com dor no corpo e tudo, e aí teve um dia que eu orei e falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar com a mente, porque meu corpo não está aguentando. E olha que eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha 30 anos. E aí, depois desse dia, passou uma propaganda na televisão sobre bolsa de faculdade, que era a bolsa universitária na época. E aí eu me inscrevi nessa bolsa. E nessa época eu ganhei a bolsa de arquitetura. E na minha cabeça eu falava assim, eu vou estudar o que tiver e vou até o fim. Não importa que eu goste do curso, que eu não goste do curso, eu vou fazer. E quando eu tive a minha primeira aula de desenho técnico, foi a aula que eles aprenderam a fazer. O professor estava mostrando as representações de desenho. Aí a representaçãozinha de porta e tudo. Aí, quando eu fui lá na minha infância, muito nova, porque meu pai era pedreiro, né, quando a gente era pequeno, e ele levava umas plantas lá e a gente desenhava aquelas coisas. Só que eu não sabia que arquiteto que fazia isso. Na minha cabeça tinha pedreiro, engenheiro e pronto. Eu não sabia que tinha um arquiteto que fazia as projeções e tal. E eu descobri naquele dia que era uma coisa que eu já fazia quando eu era pequenininha, sem saber. E aí eu fiz a faculdade de arquitetura e, pelo contrário, eu amei a faculdade desde o começo. Eu me apaixonei pelo curso. E foi aí que eu descobri que existia uma profissão que fosse assim, para a gente trabalhar mesmo estudando, com a cabeça e tudo. E não só braçal, porque a gente sempre trabalhou muito braçal. Entendi. Então, até então, antes da faculdade, você só trabalhava em casa? Em casa, mas eu comecei a trabalhar cedo, né? Porque quando a gente chegou em Brasília, os nossos parentes que nos acolheram aqui, que inclusive nos deu um pedaço do depósito do Mercado Fênix para morar, que foi o primeiro lugar que a gente morou aqui no Gama. Lá na quadra 9 do setor leste. Eles, o seu Zezinho, né? Que a gente chamava de Tizezinho, ele tinha um mercado embaixo, que era o Fênix, e em cima era tinha o depósito. E aí ele cedeu um espaço. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica na casa da família deles. E eu trabalhava no armarinho, que aí eu expliquei que antigamente, ninguém vai lembrar dessa época. Acho que vai. Que nos mercados não tinha, por exemplo, sabonete, shampoo, coisas pequenas, não era você pegar na prateleira e pagar no caixa. Você tinha um local que chamava armarinho, que você separava, eu dava o ticketzinho para a pessoa pagava no caixa, depois retirava no armarinho. E aí eu estudava pela manhã no 24. O pessoal do Sol no Gama podia fazer uma piada, porque isso aí certamente era porque o povo passava a mão nessas coisas aí, né? E à tarde eu trabalhava no mercado. E aí eu ganhava, inclusive eu ganhava, acho que era 5 cruzeiros, que era só uma notinha roxinha assim da época, eu lembro até hoje do jeito da nota. E era o que eu trabalhava. Então, desde essa época, aí eu trabalhei na papelaria Líder, eu trabalhei no Rei, que era outro mercado. Então, eu sempre estava ali naquele meio. E depois fui trabalhar, como eu casei cedo, e trabalhei depois agente mesmo, que a gente sempre montou negócios de faixa, e eu era sempre a secretária. Os meninos eram os donos e eu era a secretária. A gente fazia faixa, banner, essas coisas assim. E depois como eu casei, e logo eu engravidei do Isaac, com 3 meses de casado eu já engravidei do meu primeiro filho. Então aí eu comecei a vender roupa, fazer comida para o meu esposo levar para o serviço para vender, para a gente poder ficar em casa cuidando das crianças e ainda ter um dinheirinho. Ah, entendi. Como é que foi essa virada de chave, assim, para poder... Porque depois de um tempo você se formou em arquitetura e já começou a trabalhar. Como é que foi essa virada de chave? Porque agora você teria que sair de casa. Sim, foi muito difícil. Mas, na verdade, eu sempre tentei, até hoje, ficar o maior tempo em casa, assim, fazendo as coisas de casa. Na verdade, esses 2 últimos anos do cowork foi o primeiro ano em 21 anos de casada que eu realmente saí de casa para cumprir expediente. O restante do tempo era a maior parte do tempo em casa. Mas, em 2013, quando eu ainda estava estudando, eu tive uma oportunidade de trabalhar na área de projeto de obra, em um posto de gasolina lá no Plano, e eu falei para a senhora lá, né? Falei assim, olha, ela precisava de uma pessoa para fazer um projeto e gerir a obra, e eu falei, eu sou estudante de arquitetura, mas se a senhora quiser, eu sou a mestre de obra, então eu vou ser os olhos da senhora, vou comprar material, vou fazer as coisas como mestre de obras, então assim, eu não sou arquiteta. E ela falou, não, eu quero, porque eu preciso, eu não tenho tempo de fazer essas coisas.
Então, antes mesmo de fazer faculdade, eu já comecei a trabalhar com arquitetura. E, assim, a arquitetura é um curso muito complicado, e eu sempre falei com as minhas amigas lá, porque elas falavam, não vai dar certo, isso aqui é difícil, a gente não vai conseguir. E eu falava, gente, eu já ganhei dinheiro vendendo roupa íntima, vendendo chocolate, fazendo comida, e eu vou ganhar dinheiro agora com arquitetura. E foi isso que aconteceu. Eu nunca pensei em desistir, de falar assim, é difícil, porque realmente é um campo difícil, mas eu nunca pensei em falar, não, vou parar. Não. Eu já comecei com arquitetura. E aí eu fazia sempre um esforço de estar o máximo possível em casa, de organizar bem com as minhas listas intermináveis, que eu vivo com lista de afazeres, né? Para poder ter o tempo em casa e ter o tempo da família, do trabalho. Claro que não fica tão perfeito tudo como a gente dentro de casa o tempo todo, mas tem como conciliar, porque a gente sempre aprendeu que ou a gente é uma dona de casa, ou a gente é uma profissional, ou a gente é uma boa filha, ou a gente, sabe assim, sempre, inclusive para a gente que é mulher, muito mais. Ou você faz isso ou você faz isso. Se você for uma profissional excelente na sua carreira, você nunca vai ser mãe. Mas não, eu aprendi na prática primeiro que a gente pode fazer uma coisa e outra coisa. A gente pode sim fazer várias coisas desde que a gente se organize. Sim. E depois, mais para frente, isso foi uma coisa empírica mesmo, que a gente foi fazendo, eu fui fazendo, e depois, quando eu comecei a entrar no mundo de empreendedorismo de verdade, que aí eu comecei a ver que tinha gente muito boa, igual o pessoal do Flávio Augusto, e aí lá eu conheci a Elisa Simões, que é, assim, para mim, uma inspiração na minha área, assim, porque ela é uma mãe excelente, uma esposa excelente e uma profissional. E aí, quando eu olhei para ela, porque eu sempre busquei referência, a minha vida inteira, isso eu fazia. Tinha coisas que eu não sabia, mas uma coisa eu sabia, que eu tinha que espelhar em mulheres que se pareciam com aquilo que eu queria me tornar. Então, a primeira, sem dúvida, é minha mãe, porque hoje todo mundo que olha para mim fala assim, você é uma guerreira. Eu sou uma guerreirinha, porque a guerreira é ela. Não tem nem comparação, assim, né? Então, assim, você é uma guerreira, é minha mãe. Mas, você sabe fazer isso. Aí eu comecei a me espelhar em mulheres, a pastora Nilda, a pastora Sônia. Aí depois, só que todas essas mulheres, elas eram muitas vezes donas de casa somente. Né? Não que seja um trabalho ruim, pelo contrário, é um investimento maravilhoso você ficar em casa, você cuidar da casa, tem a sua importância. E é uma função uma também, função né? mesmo, muito difícil, inclusive. E assim, é aquela função que nunca tem fim, nunca tem férias, nunca tem nada, né? Mas quando eu vi que tinha mulheres como a Elisa, por exemplo, que foi já depois daqui do cowork, que ela é uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente profissional de alto gabarito, assim, né? Alta patente. Né? Alta patente, vai muito além, né? Eu pensei, cara, é possível, e assim, aí eu fiquei feliz, porque eu sempre busquei ter referências boas de mulheres que eu admirasse. Mas enquanto tem uma coisa que eu admiro em você, que quem ensinou o Isaac a ler foi você, né? Sim. Ela deu conta ainda de ser professora do menino. Os meninos sempre, assim, eu tenho essa parte deles muito, porque assim, quando eu me apaixono por uma coisa, eu aprendo aquela coisa. E acabou que os meninos, eu sempre busquei, se era para aprender pedagogia, eu ia lá e estudava, tanto que eu tive uma escola por 3 anos, e eu tinha pedagoga na escola, que assinava pela escola, mas todo mundo achava que eu era a pedagoga da escola, porque eu que realmente dava as diretrizes que tinha que ser do jeito que eu queria. Mas eu não dava uma diretriz da minha cabeça, eu estudava, e às vezes eu estudava mais do que os próprios profissionais. Então, eu sempre tive essa coisa de pegar, quando o Esdras nasceu, eu estudei tudo sobre doenças, assim, de Asperger, de autismo, porque ele não tinha diagnóstico, ele só foi ter diagnóstico com 8 anos, mas eu queria saber, se os médicos não sabiam, eu falei, eu vou descobrir o que esse menino tem. E próprios profissionais do Sara falam que, mãe, você não sabe, você sem saber, você fez estimulação precoce, você fez o seu filho desenvolver, porque ele era um menino que falaram que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia escrever. E o Esdras faz tudo isso. Ganha até medalha medalha de corrida. Então, assim, eu sempre tive eu sou uma pessoa, assim, um pouco obstinada mesmo. Eu coloco as coisas na cabeça e eu vou ali, eu vou até alcançar. Eu tenho essa questão comigo. Massa.
Vamos falar um pouco do cowork? Vamos. Como é que surgiu essa ideia? Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa parecida. E não aqui no Brasil, né? Sim. Não, no Brasil, no Gama, pelo menos. No Gama, Nunca- não. nunca. Enfim, como é que surgiu essa ideia? Já que vocês dois estão aqui, nos digam. Então, o cowork é uma... Quando eu me formei, eu gosto muito de gente. Então, eu sempre gostei de gente. Eu gosto de estar envolvida com coisas, com muita gente. E quando eu me formei, na minha cabeça, eu sou uma pessoa que eu confio muito nas pessoas. Eu confio sempre que as pessoas têm o melhor, que elas são boas. Então, eu sempre tive isso e eu quero continuar tendo, inclusive. Sim. E aí eu queria fazer parcerias com pessoas que trabalhassem, que vestissem a camisa, que montassem uma empresa que fosse nossa, assim, que todo mundo ganhasse, que todo mundo se ajudasse, que crescesse o mercado da arquitetura e do urbanismo, né? E eu não encontrei. E eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar sozinha. Ao mesmo tempo, eu trabalhava em casa, o escritório, né, tudo em casa, projeto em casa e tudo, home office. E isso, eu via que era uma coisa ruim, porque toda a vida eu estava no trabalho e toda a vida eu estava na família. Então, se misturava tudo. Às vezes, a gente não tinha aquele tempo para a família, porque estava trabalhando, porque o escritório era ali, não tem horário que o cliente liga, essas questões assim. E aí, eu estudando um pouco sobre isso, eu descobri uns rapazes que, em 2015, tinham pegado um apartamento nos Estados Unidos e juntado para poder trabalhar junto naquele apartamento. Sim. Então, assim, tem a história do cowork, que é lá do Starbucks, do Vale do Silício, Sim. essas questões assim, mas na minha referência, para pensar um cowork, não foi isso. A história foi desses rapazes que eles juntaram e fizeram um espaço de trabalho no apartamento que eles moravam, compartilhado. E aí eu gostei demais da ideia e pensei, cara, eu não preciso de arquiteto, de engenheiro para trabalhar assim na minha área. Eu posso estar num lugar que eu tenho um montão de gente para eu ver, para eu conversar, para eu trocar ideias, mas sem precisar necessariamente ser meu sócio, meu, né, parceiro de serviço e tal. E eu ainda vou sair de casa, vou produzir melhor e mais, vou estar com a minha família, com tempo realmente de qualidade. E foi aí que eu comecei a ter a ideia do cowork. Aí eu compartilhei essa ideia com o Rafael, que é meu esposo, com o Ângelo, com o Maxwell e com o Alan. E passou um tempo, isso foi em 2015, quando passou um tempo, a gente foi para o Powerhouse em 2019. 2019. E Começo de 2019. quando chegou lá no Powerhouse, assim, já não sei se foi no meio pro final do evento, o Ângelo falou bem assim, Angélica, tu ainda tem vontade de fazer aquele negócio de cowork? Eu falei, cara, eu tenho muita vontade. E em 2017, quando eu fiz um curso, uma imersão em São Paulo, eu tinha feito um mural de sonhos e o cowork estava lá no mural de sonhos. E eu já tinha assim, um plano de negócio, já tinha tudo um esquema. Você tinha até dado um rolê com a Alan para procurar uns lugares no Gama. A gente já tinha olhado alguns lugares aqui no Gama para poder fazer o cowork. Aí, quando o Ângelo falou isso, quando ele perguntou, Angélica, você ainda tem vontade? Aí eu falei, Ângelo, eu tenho muita vontade, ainda está no meu sonho e tal. Ele falou, então, se você quiser esse ano, eu vou fazer isso com você. Quando o Ângelo falou isso, aí eu então, o cowork já está pronto, já está funcionando. Porque eu não queria fazer só, eu sempre faço as coisas muito só. E esse negócio aqui não era para ser meu, assim, né? E aí, quando a gente chegou aqui, não foi 2 semanas, a gente já estava com essa loja alugada, que era uma oficina, o plano de negócios pronto, tudo pronto, aí surgiu essa planta. Não tinha marca ainda, não tinha nada, mas assim, tinha a ideia de um coworking. Isso. E aí depois a gente teve esse local aqui, que foi um local assim estratégico mesmo. Assim, essa é a primeira planta. Pensava, assim, que foi a primeira planta do cowork, por isso que ela tá feinha, rasgadinha, que ela veio para a obra, voltou. E aí, quando a gente achou esse local aqui, a gente viu que era tudo que a gente pensava, aí a gente foi 5 meses de obra e o cowork está aqui hoje. Então, é um lugar justamente, quando a gente gerou esse lugar, a gente começou a falar assim, olha, através daqui vai vir prosperidade para o Gama. Muitas vezes, na época da construção, as pessoas viam fornecedores e falavam assim, você vai fazer isso aqui no Gama, o Gama não merece um lugar desse não, você tem que fazer isso no plano, em Taguatinga. Não fazia tão assim,
atacando, mas era mais ou menos assim, poxa, legal isso aqui, mas com esse tanto de coisa que você está gastando aqui, por que você não criou isso no plano? Não, porque o povo aqui do Gama não valoriza isso aqui não desdenhando, e tal. né? Aí começava a desdenhar. Tinha gente que falava palavrão sobre o Gama. Isso, não, justamente. o Gama não sei o quê. Falava assim. E aí a gente, toda vez que a pessoa saía, a gente orava repreendendo. Porque assim, aí a gente falava, não, a gente escolheu o Gama, a gente mora no Gama, nossos filhos estudam no Gama, tudo é no Gama, o Gama vai ter um lugar desse. E através desse lugar, Deus vai abrir portas e esses filhos dos empresários do Gama às vezes vão se despertar, vão vir outros empreendedores e vai acontecer algo diferente no Gama. E realmente, gente, de 2017 para cá o Gama deu um boom assim. Você vê que tem cada loja top aqui, cada empreendedor tão legal. Depois disso, eu conheci as meninas do Clube Mais Mulher vieram, eu conheci a Larissa e a Laíris, que vieram me procurar, e a gente já começou a fazer trabalhos aqui de empreendedorismo, porque eram mulheres que pensavam a mesma coisa que a gente pensa. O Gama tem todo o potencial, não tem sentido as pessoas ganhar dinheiro aqui no Gama e gastar fora, porque às vezes o Gama não tem um lugar para ir. E a gente nunca aceitou essa questão. E a gente falou assim, não, vai dar certo. E isso uniu outras pessoas com o mesmo pensamento sobre o Gama. Propósito. Então, o cowork é esse lugar de encontro, de negócios mesmo, de sonhos. E aí a gente começou a fazer as embaixadas de geração de valor aqui. E a gente viu que um monte de gente queria abrir negócio e às vezes tinha medo. Se interessava em empreender e tal. E depois daqui um monte de gente abriu realmente seus negócios, estão aí vencendo nos negócios. Então a gente viu que realmente aquele propósito que eu pensei que era muito maior do que eu, muito maior do que o Ângelo, muito maior do que o Max, era um propósito realmente para o Gama, assim, de crescimento, de despertamento, aconteceu. Entendi. Hoje no cowork tem quantas empresas? Hoje no cowork a gente tem mais ou menos umas 14 empresas com endereço fiscal. Nós temos clientes aqui de tudo quanto é tipo, desde advogado até engenheiro, arquitetos, a gente tem programador, a gente tem marketing, psicóloga, tem bastante, tem design de cílios, de sobrancelha que vem fazer seus treinamentos aqui, tem coach. Então, como a gente tem salas privativas, posições de trabalho para você vir diária ou por hora, temos sala de atendimento psicológico. Então, a gente pode atender muitos tipos de profissionais. Eu até brinco que até aquela mãe que quer conversar com o filho num lugar diferente do da casa pode alugar nossa sala. Já aconteceu. Caramba, sério? Sério. Precisa, para você ter uma ideia, aqui já teve reunião de igreja, por exemplo, de reunião de liderança, que a pessoa falou assim, não quero fazer na igreja, quero fazer num lugar diferente, vem para cá. Eu quero fazer uma formatura do meu curso, vem para cá. Quero fazer um treinamento. Por exemplo, aqui a gente já gravou programas do SBT, a Regina da Band a gente já fez uma super live aqui na época da pandemia, que foi assim, bombou, a gente colocou música ao vivo, a gente fez assim uma coisa super grande evento, né? Aqui no cowork. O Magazine Luiza, que é uma grande empresa, quando eles vieram para o Gama, que já foi também uma resposta de oração nossa, assim, mudar os ares do Gama, vir novas empresas, eles fizeram o treinamento por uma semana dos funcionários aqui, tomando café, almoçando e lanchando aqui no cowork. Então, assim, a gente realmente é um lugar de crescimento para as empresas, para os profissionais, em todos os sentidos. Porque muitas vezes a empresa ela tem demandas que dentro da empresa é difícil de resolver, né? Então, por exemplo, você vai fazer um treinamento de gerente, você tem que juntar todos os seus gerentes, aí você tem uma rede de lojas ali, por exemplo, você tem uma rede de lojas que, onde é que você vai juntar? Vai juntar numa loja os gerentes? Não, então eu vou para um local diferente. Então, assim, no Gama não tinha auditório para você alugar por hora, por exemplo. Você chegar no auditório já está montadinho lá com som, com imagem, com tudo. Então, assim, a ideia de trazer isso é para, toda inovação que vier para o Gama passa pelo coworking, entendeu? E outra, a Angélica criou um ambiente aqui que é um ambiente convidativo, né? Que você olha e fala assim, poxa, é legal trabalhar aqui, que lugar legal de se estar. Muita gente fala isso, né? Da onde você tirou a inspiração para criar esse estilo aqui, que é um estilo meio que
Como que você chama isso aqui? Basicamente, a gente tem um estilo industrial aqui, né? Então, tem vários motivos que a gente tem esse estilo industrial. Inclusive, porque eu creio que a arquitetura, ela tem que ter, não a cara do arquiteto, ela precisa ter a cara da funcionalidade que ela vai exercer. A cara do cliente. Por quê? No nosso caso aqui, a gente tinha algumas demandas no nosso briefing ali de arquitetura. A gente não tinha dinheiro, a gente precisava de um lugar muito bonito, muito convidativo. Então, a gente optou por coisas em conta, barata, inclusive que a gente mesmo pudesse executar. E a gente... eu sempre pensei nas texturas e nas cores. Então, aqui você vê no cowork que tem muito ferro. Inclusive, quando a gente fez o cowork, é interessante isso, porque aconteceu algumas vezes na minha carreira sobre isso, que a gente faz uma coisa num ano ou em alguns meses, e quando vai ser a próxima amostra, tá tudo dessa forma na amostra. Eu acho isso o máximo, porque quando a gente fez o cowork, na próxima Casa Cor, tinha estantes de ferro e madeira e tudo, e aí eu falei assim, isso aqui eu já tenho lá. É a alegria do arquiteto. É muito legal acontecer isso. Então, assim, a gente fez esse estilo justamente por quê? Porque tudo que a gente desenhou, desde as esquadrias, as mesas, tudo foi a gente que desenhou e muitas coisas foi a gente que executou mesmo. Né? As mesas, a gente foi desenhando, a gente não tinha dinheiro assim para pagar muito e tal, a gente tinha pouco recurso, e aí a gente foi fazendo com as nossas próprias mãos. E com os amigos, né? Muitos amigos vieram abençoar a gente. Com muita gente, com muita gente que falou assim, não, é para vocês, a gente vai fazer. Pessoas que trabalhavam comigo, prestadores de serviço, não, Angélica, a gente faz isso aí para você. E, então, assim, a gente viu, tipo, um movimento... Assim, eles cobravam e tal, mas, assim, cobravam um valor mais em conta. Material, assim. Via instalar e tal. Tanto que muitos fizeram à noite, final de semana. Por quê? Porque como eles estavam cobrando pra gente bem abaixo, aí eles trabalhavam o dia, vinham à noite fazer. Então, assim, toda a atmosfera do cowork, ela foi de colaboração, e eu contei pra Aninha que quando eu queria tanto fazer o cowork, que eu sabia que a gente ia gastar muito, porque mesmo com todo esse ambiente de colaboração, a gente fez um investimento muito alto. Sim. E eu fiz 5 cartões de crédito, disposta a talvez não pagar. Para investir no cowork? Para investir no cowork. Então, porque assim, não tinha dinheiro e tinha que pendurar algumas coisas. A gente não tinha dinheiro, mas a gente sabia que ia fazer, ia dar certo e tal. E eu estava com aquilo tão certo na minha cabeça que eu fiz 5 cartões de crédito. E assim, como eu sempre comprei coisa à vista e tal, assim... Ou não sei, gente, o que aconteceu, porque, na verdade, acho que isso nem dá score, esse negócio de comprar coisa à vista. Eu não sei, mas eu sei que eu tinha limites altos. E esses 5 cartões de crédito, a gente torrou eles. Então, assim... só que, uma coisa, na minha cabeça, poderia eu ficar sem pagar. Talão de cheque e 5 cartões de crédito. Mas a gente, graças a Deus, assim... Foi uma coisa que a gente foi pagando, foi aparecendo serviço para mim de arquitetura, para o Ângelo, e assim, e o Maxwell, que entrou como um aporte financeiro, o Anderson também, nosso irmão, entrou com também uma parte. E a gente conseguiu pagar tudo. Quando a gente terminou de fazer a obra em 5 meses, a gente tinha 2 contas para pagar, que eram as cadeiras e o piso, e a gente conseguiu pagar. Então, assim, a gente... Ou seja, cartão de crédito liberado já. Já liberado para gastar mais, mas não. Vambora. Na verdade, assim, a gente sabia que isso poderia acontecer, mas é aquela coisa do empreendedor, que o empreendedor, ele é meio doido, né? Ele, assim, às vezes ele faz essas coisas, ele é alucinado. E aí, mas assim, Deus deu uma graça pra gente. Só avisar essa pessoa que tá me ligando aqui, que eu tô ao vivo, e vou até mandar o link para ele seguir. Pessoa que está ligando, não ligue para o Ângelo agora. Ao vivo. Não dá para atender. Assista e inscreva-se. Aí eu vou mandar o link de verdade. Então, como eu estava falando,
O empreendedor, ele tem esses rompantes assim de, bicho, nem que eu vou me enrolar, mas vai dar certo. Mas essa semana, calma aí, Sônia, daqui a pouco eu te dou o telefone. Eu vou usar aqui para poder falar uma parada que é o seguinte. Esses dias eu escutei do pastor JB Carvalho uma parada tão legal que ele falou desse jeito assim, que o dinheiro ele segue a coragem. Cara, o recurso ele segue a coragem. Verdade. Ou seja, o empreendedor ele faz. Eu acho lindo quando o cara abre uma loja e enche as prateleiras de produto. Cara, quem garante? Às vezes aqueles produtos tá tudo alavancado, ou seja, o cara fez empréstimo para comprar aqueles produtos ali. Quem garante que vai entrar alguém na loja e vai comprar? Então o empreendedor é esse doido. O empreendedor é esse cara maluco que chega e fala de jeito assim, não, eu vou colocar os produtos e vou vender sim. Então, por exemplo, a gente sabia que poderia acontecer da gente espichar esse cartão, ter que parcelar, ter que não sei o quê. Mas, cara, Deus estava no negócio, porque a gente rapidinho estava aliviado sem dívida nenhuma. E teve dívida que a gente fez, assim, por exemplo, tem que colocar um piso, porque esse piso aqui não dá. Aí veio um cara para poder dar o orçamento do piso. A gente pensando que ia ficar 10 mil, 13 mil. Aí o cara, não, deu 30 mil. E aí a Angélica, na maior fé, naquela fé de louca mesmo, falou, deixa eu assim, você divide em quantas vezes? Vou dividir em 10 de 3 mil. Então tá bom, vamos lá. E a gente conseguiu pagar sem atrasar um cartão. A gente tem que ser o primeiro investidor. A gente não atrasou nenhum pagamento. Nem sequer atrasar. Pelo contrário, teve pessoas assim, desses nossos colegas assim, que abraçou a nossa causa e eles dividiram as coisas para a gente, ou então falou assim, não, eu vou fazer, você paga o material e o meu dinheiro você paga quando você quiser, quando você puder. E a gente pagou tudo adiantado, tipo assim, rapidinho, assim, sabe? Até às vezes, até se fosse um serviço normal que ele faria por aí, ele ia receber depois do que a gente pagou. E assim, eu lembro de um dia que eu estava conversando com o pastor Adair lá na igreja, e ele pegou e falou bem assim, isso aí ficou muito marcado, porque eu falava muito com Deus isso, Deus, o senhor está vendo que não tem plano B aqui. E aí ele plano A e plano A, Deus, não tem outra alternativa. E aí o pastor Adair, ele pegou e perguntou assim, Angélica, mas você está fazendo tudo isso aí, se não der certo o co-work, assim, se tipo, você tem um plano B? Eu falei, eu me lasco. O plano B é eu me lasco, tipo assim. O plano B, estou lascado. E aí ele falou que só tinha um plano A, não tinha essa opção de não dar certo. Não tinha, não existia. Era assim, ou dá certo ou eu me lasco. Por quê? Porque justamente você está fazendo dívida de cartão. Você está, né, tipo assim... Então, dívida de cartão é 14% ao mês se tu não pagar. Então, assim, ou dá certo ou eu me lasco. Só tem duas opções. Só que vai dar certo, tá? Só para informar que vai dar certo. Então, foi muito isso, assim, o co-work que a gente vê. E hoje em dia, assim, o nosso maior desafio é justamente colocar para o empresário certas coisas. Hoje nós já temos uma bagagem de empreendedorismo muito grande, até porque o investimento que a gente tem para aprender sobre empreendedorismo é muito grande e a gente sempre busca pessoas realmente que estão dando muito certo. Então, a gente vai para São Paulo, para Powerhouse, a gente segue Flávio Augusto, compra. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai pagar tantos para poder ficar um final de semana em São Paulo, isso é caro demais. Mas o que é caro? Sendo que você está aprendendo com as melhores pessoas. O preço da ignorância é mais caro ainda, né? Muito mais caro. Então, assim, hoje a gente, como as pessoas ainda têm aquela ideia assim, eu preciso ter o meu espaço. A pessoa às vezes está se lascando, pagando aluguel, pagando condomínio, pagando água e luz, de um lugar que ela não fica o dia inteiro, 24 horas, ao invés dela vir para um lugar onde ela pode trabalhar assim, olha, eu só vou trabalhar aqui 3 vezes na semana, eu vou pagar só por pouco tempo de uso, ou então assim, ao invés de eu fazer uma reunião de 10 horas, eu vou fazer uma reunião de 3 horas, porque em 3 horas eu consigo falar tudo que eu precisava falar em 10, sendo que eu sou objetivo, porque tempo é dinheiro. Sim. Entendeu? Então, eu vou otimizar. Então, até essa forma, a gente viu que nós tínhamos essa bagagem para poder mostrar para os empresários esse tipo de coisa, esse tipo de consultoria, de pensar assim, como que você está lidando com a sua empresa? Entendeu? Como que você está lidando com as suas finanças? Então, a gente fez café da manhã de empresários aqui, a pandemia nos parou um pouco, mas a gente vai voltar ao próximo ano, assim, com força total.
justamente para a pessoa entender que, às vezes, ela não está dando certo no negócio dela, não é porque ela não sabe fazer, é, às vezes, justamente porque ela está fazendo as coisas da maneira que ela sempre fez e está querendo um resultado diferente. Não tem como você fazer as coisas do jeito que você sempre fez e querer um resultado diferente. O cowork foi isso. Exatamente. Eu sempre falei que eu era uma mulher que eu tinha fé e tudo, mas o cowork me mostrou o que é fé. Fé, porque sempre assim, você pensa assim, eu vou fazer isso, mas se não der certo, eu vou fazer aquilo e aquilo outro, e aí eu vou consertar. Mas o cowork, esse empreendimento do cowork mostrou a fé de verdade, que é assim, pronto, é só isso aqui que eu tenho. Não tem outra coisa. Eu estou fazendo isso e tem que dar certo. E eu tenho fé que isso aqui vai dar certo. Porque eu não tenho um outro plano, uma outra opção. Entendi. Antes da gente partir para a próxima pergunta, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, passar no nosso Instagram para acompanhar a gente lá. Tem algumas pessoas aqui no chat, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas. Nos mandem perguntas para a Angélica. Enfim, olhando para trás, para toda a sua trajetória, para toda a sua história, você lá, aquela menininha de 8 anos, recém-chegada de São Paulo, trabalhando no mercadinho, anotando as fichinhas lá do armarinho dentro do mercado. Depois, se casando aos 16 anos, vendendo ovo de Páscoa. Eu lembro da tia Angélica, era pro ovo de Páscoa, gente. E era o melhor ovo de Páscoa que tinha, E era o melhor ovo de Páscoa que tinha. A Cacau Show perdia. E aí, hoje, você, super, né, mãe, empresária e tal, proprietária de um grande negócio. Observando tudo isso, qual que é a sua maior conquista? O que você acha, assim, que você, idealizando hoje, você se observando hoje como mulher, como mãe, como empresária, qual que é a sua maior conquista? Então, essa questão de conquista, para mim, ela é muito interessante, assim, porque, de repente, as pessoas acham, porque toda vez que alguém vem aqui no cowork, acha, de repente, que a gente é rico, que a gente... né? Porque aqui é lindo mesmo, gente. Aqui é um negócio de $1 milhão. Se você não conhece o cowork, Venha você ver. tem que vir para você ver o que a gente está falando. Eu tenho 2 conquistas na minha vida que eu acho que eu não vou ter nada maior do que isso. Então, assim, tudo que eu vou alcançar, que vão ser grandes coisas ainda, não vai ser maior do que essas 2 que eu já tenho, que eu já entendi. Porque quando eu lembro muito bem que quando eu era menor, quando eu era criança, e quando eu casei também, o meu maior objetivo era assim, ser próspera no meu emprego, para poder ganhar dinheiro, para poder, era sobre isso, sobre vencer na vida e parar de ter escassez. E parar daquele sofrimento da escassez. E aí, com o tempo, você descobre algumas coisas. A minha primeiríssima conquista da vida foi conhecer Jesus. Não tem nada. Quando a gente chegou aqui em Brasília, eu talvez vou chorar, porque isso é uma coisa que, se eu falar todo dia, eu choro mesmo, porque quando a gente chegou aqui em Brasília e passou um tempo que a gente foi morar na quadra 13, que a Vani levou a gente para a igreja, e a gente conheceu Jesus, mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida da água para o vinho, mudou o nosso entendimento. Eu digo que, assim, eu não sou uma pessoa muito de planejar, eu vou fazendo as coisas. E tem coisas que eu sinto no meu coração e eu vou fazendo, como cowork, como arquitetura, como várias coisas, que depois eu entendo que tinha um propósito, eu tinha que fazer aquilo para fazer outra coisa. Sim. E isso é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, conhecer Jesus, sem dúvida. E não é um Jesus que as pessoas às vezes pregam nas religiões, que é um Jesus que está em busca do seu pecado, que se você pecar, você vai para o inferno. Não, é um Jesus, é um pai de amor. Eu nunca tive um pai até eu conhecer Jesus. E eu entendo ele como meu pai, aquele que me ama, que providencia todas as coisas para mim. Então, assim, conhecer Jesus foi um marco maior na nossa vida, porque ele fez a gente, quando a gente era pequeno, muitas vezes, assim, pessoas, assim, falavam assim, porque é filho da Consuelo, que trabalha, deixa esses meninos sozinhos, essa aí vai ficar grávida de um e de outro, esse aí vai ser drogado, esse aí vai... A gente escutou muito isso. O drogado, eles falavam que ia ser eu. Muito isso. Muito isso mesmo, assim, que não ia dar nada, que não ia prestar. E poderia realmente ter acontecido. E, infelizmente, tem pessoas que não conseguem caminhar e acontece. Mas o Senhor, assim, mostrou para nós que não precisava ser daquela forma.
que tem um caminho diferente, e esse caminho é Jesus. Então, e a maior realização de todas. E a segunda maior realização, que é através desse conhecimento de Jesus, foi me conhecer. Foi entender a minha identidade de filha de Deus. E isso demorou muito a acontecer. Eu realmente tive essa noção depois de 2017. E olha que é uma caminhada intencional. Eu sempre busquei ser melhor, eu sempre fui trabalhadora, mas a identidade de conhecer Jesus e de me conhecer como filha, que eu não sou os meus traumas, eu não sou a minha escassez, eu não sou a minha infância, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher com propósito, e através da minha fidelidade a Deus e da minha intencionalidade de fazer as coisas, eu poderia conquistar qualquer coisa, desde um valor imenso que a gente investiu aqui no Cowork, partindo do zero, até uma faculdade que eu nunca pensei realmente que eu ia poder fazer. Eu entrava naquele corredor da Faciplac chorando e saía chorando. E é um corredor grande, quem conhece lá. E de gratidão. Tinha hora que eu olhava no meu redor assim e falava, meu Deus, tem lugares hoje que eu sento com pessoas que eu fico pensando assim, meu Deus, eu nunca ia estar conversando com essa pessoa de igual para igual, em condições normais. Mas por quê? Quando eu entendi que eu sou filha de Deus e que Ele pode me dar acesso a tudo, eu entendi que eu sou muito poderosa em Deus. A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, assim, eu te garanto que não vai ter nada que eu conquiste que seja maior do que essas duas coisas, do que ter sido escolhida mesmo, entender o sacrifício de Jesus por mim e de me conhecer que eu sou capaz, que eu não preciso me submeter a sofrimentos, a coisas que vão me machucar, porque eu sou filho, não tenho pai, ou porque eu sofri, ou porque isso, ou porque aquilo. Então, assim, essa questão da identidade, para mim, foi uma coisa muito disruptiva, muito forte mesmo. Uma coisa interessante que quando a gente fala... Ó, o rapazinho ali dormindo. Uma coisa interessante... eu sei, é para você cortar. Uma coisa interessante que a gente fala assim que quem não conhece Jesus pensa da seguinte forma: quando alguém fala, Jesus salva, aí a pessoa pensa assim, não, o cara quando ele morrer ele vai para o inferno ou para o céu, Jesus salva, ele vai para o céu. Não, Jesus é o seguinte, Jesus ele tem uma característica, Sony, acho que, deu um cortezinho, mas acho que voltou. Jesus tem seguir a Jesus tem uma característica assim, fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Esse aliviar dele é mais ou menos assim, eu vou colocar em você a mente que eu pensei para você. É a mente que eu quero que... Por exemplo, quando você diz que eu tinha esses problemas, eu tinha problemas de família, eu tinha problemas de todas as ordens, né? Mas aí, quando você pensa na perspectiva do ser humano, você fica extremamente carregado. É coisa que você pode reclamar pro resto da vida. Por que eu nasci com um destino assim, ou então uma vida assim? Você pensa assim. Agora, a partir do momento que você tem Jesus, qual que é o alívio que ele te dá? Ele fala assim, filho, não foi isso que eu pensei para você. O que eu pensei para você é um pensamento totalmente diferente. Se você pensar dessa forma, você vai ver que você pode vencer. Então, essa é a salvação. A salvação que ela diz, não é aquela salvação que acontece quando você vai lá na igreja só e levanta a mão. Não é. A salvação ela vem acontecendo todos os dias que você decide usar esse Jesus de uma forma assim, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer pensar de mim? E aí essa faz toda a diferença. Exato, essa realmente alivia de verdade, né? Porque hoje você não carrega o fardo das mazelas que aconteceram na sua vida. Você carrega o fardo que Jesus te entregou. E esse fardo é o quê? Leve. E assim, e a Bíblia fala assim que aquele que ordena o seu caminho, eu vou mostrar a salvação de Deus. E assim, ordenar o caminho é você realmente colocar as coisas no lugar. Você passou por frustrações, por perda, por abuso, por várias coisas, passou. Aquilo doeu realmente, aquilo foi difícil. A vida não é um mar de rosas, não é uma coisa fácil. Nunca foi, não é até hoje. Todos os dias a gente tem batalhas para lutar. Mas, ao mesmo tempo, se você colocar as coisas em ordem, você vai conseguir acordar e saber e falar assim, não,
ontem foi um dia ruim, foi um dia difícil, mas hoje eu vou mudar, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou agir dessa forma, eu vou perdoar, eu vou limpar o meu coração, eu vou realmente colocar na prateleira essas coisas que eu não vou usar mais, eu vou guardar o passado no passado como uma lição, como um aprendizado. Foi difícil, mas passou. E eu vou viver o dia de hoje, que é um presente. E eu vou projetar o futuro, mas não vou ficar tão preocupada com o futuro, porque eu vou viver o presente, porque o que eu semear hoje eu vou colher amanhã. E assim, aí você vai ordenando e aí você vai vendo a salvação na terra. Porque quando a Bíblia fala que você vai viver o reino dos céus, que seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu, Deus não está falando assim que a salvação é uma coisa que quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não é isso. Ele quer que você tenha uma vida plena aqui no seu dia a dia. E não é porque você vai ver sem problemas, quer dizer que você vai saber lidar com os problemas. Né? Eu estou vendo aqui que o pessoal está mandando já perguntas aqui. Pode continuar mandando perguntas, tá, galera? Quem tiver online aí, mande perguntas aqui para a Angélica. Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre o cowork. Como que você viu a pandemia, como você passou pela pandemia? Então, é interessante isso, né? Como eu tenho a questão de olhar o copo sempre mais cheio, né, do que vazio. Eu digo que a gente superou a pandemia, então a gente vai superar qualquer coisa. Porque foi um baque tão grande, gente, tão grande. Que... O cowork estava recém-aberto, né? A gente tinha acabado de abrir e teve que fechar. 4 meses. E aí você pensa, depois de todo o pindaíba assim, que você passou, dificuldade, choro, suor e sangue. Aí quando você abre e fala assim, agora vai encher de cliente, eu vou bombar, fecha por conta da pandemia. Foi muito difícil. Mas a gente também aprendeu a descansar nesse momento, a esperar e a se reinventar. E foi tão interessante que a Larissa falou isso aqui, e aí eu falo, né? Como a gente fazia as embaixadas, a gente, pouquíssimo tempo antes da pandemia, a gente teve uma dinâmica, porque a gente sempre tinha um próximo passo, a gente sempre fazia coisas muito objetivas de prática na embaixada e de geração de valor, que é uma reunião de empreendedorismo que nós fazíamos, que vamos voltar a fazer em breve. E a gente falou assim, se hoje o seu negócio acabasse, você, tipo assim, hoje, a partir de hoje, você é manicure, amanhã não existe mais manicure, ninguém precisa mais de manicure, o que você ia fazer? E a gente começou a ventilar um monte de ideias na embaixada. A gente deu uma missão para todo mundo, né? Isso. A gente deu uma missão, ó, na semana que vem, você tem, não importa se você é advogado, se você é rico, não importa. O que tu ganha dinheiro hoje, na semana que vem, acabou. O que você vai fazer? Foi isso que a gente lançou. Foi. Nessa reunião que ela falou. Reunião. Foi tão engraçado que a gente nunca ia imaginar que isso de fato poderia acontecer. Quantas coisas realmente acabou, né? Realmente. Por conta da pandemia. E aí a gente já estava pensando em muitas coisas. E a gente foi se reinventando. A pandemia foi muito difícil, de fato. A gente precisou fazer negociação em relação a aluguéis. A gente precisou usar estrategicamente todo o conhecimento que a gente já tinha aprendido. Por quê? Porque o empreendedor ele precisa saber passar por altos e baixos, porque nem tudo que é bom dura para sempre, nem tudo que é mal dura para sempre também. Então, a gente tem que entender que estabilidade não existe. A gente estava com isso muito fresco na nossa cabeça. Foi por isso que a gente teve sanidade mental. Valeu, hein? Sanidade mental, psicológica, para poder passar a pandemia. Não foi fácil. Não foi fácil e ainda não tem sido, porque a gente tinha 2 desafios. Um era o cowork em si para o Gama. Por quê? Porque sempre a gente tinha uma impressão, tanto eu quanto hoje, a gente é muito criativo. Então, tudo que a gente vive, a gente tem imagens na cabeça. Então, a gente sempre imaginou que a gente está aqui, com um facão, tirando o matagal do ProDF, do Gama, para poder pavimentar uma estrada de um produto inovador como o cowork, para poder, de repente, alguém vir atrás da gente e passar correndo. É isso que a gente fez. Então, assim, a repercussão do cowork, ela vai ainda por muitos anos, porque a gente realmente limpou a estrada, está pavimentando, daqui a pouco a gente vem com a luz e alguém daqui a pouco vai passar correndo. Vem com a luz mesmo, né? Porque aqui no ProDef está sem luz. Sem luz. Mas a administradora veio aqui na semana passada, ela falou que está resolvendo. Que vai resolver, para alguém passar correndo. Então, essa ilustração é muito verdadeira. Então, não foi fácil e a gente tem que
colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido dentro do mercado de empreendedorismo e continuar a nadar igual a Dolly. É igual a Dolly. O que você acha que ainda... Assim, a gente já percebeu que tem muitos empreendedores incríveis. Sim. Inclusive, muitas empreendedoras incríveis. Sim, Assim, a gente estava aqui com a Lari aqui, ela falou assim que como ela começou, toda aquela história, né? Então, assim, o que você acha hoje dos novos empreendedores? Porque a gente tem aqui a turma das antigas, do Gama, que empreendeu, que a gente está apoiado sobre os ombros deles, né? Sim. Quem veio primeiro para o Gama, quem fez a cidade acontecer. De fato, hoje a gente não está começando uma história nova, a gente começa a partir do ombro dessas pessoas, né? Mas o que você pensa a respeito dos empreendedores do Gama que estão surgindo, essa galera nova e tal, e o que você espera dessa galera? Então, eu espero que cada empreendedor novo que vai surgindo no Gama tenha uma mentalidade de comunidade. De você entender que sozinho ninguém vai para nenhum lugar. E quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Então, independente que você tenha uma lojinha pequena ou uma loja grande, se o Gama tiver com a economia forte, ele vai ser bom para todos os moradores do Gama. Então, não adianta hoje o empreendedor ele pensar em abrir um negócio só para ele ter o seu próprio sustento, para ele ter a sua própria renda, um olhar assim egoísta do empreendedorismo, porque isso hoje em dia não funciona mais. Eu acho que as pessoas sempre têm que ter uma visão do macro, do que ele pode fazer realmente pela cidade, de conexões que ele pode fazer com outras empresas, de parcerias, né? E não pensar assim, não, eu vou fazer a parceria que só me beneficie, mas que você procure muito mais fazer o seu negócio ser relevante realmente para a cidade, de uma forma que vai crescer todo mundo junto. Né? Isso a gente vê muito hoje em dia. Quando você vê esses empresários que estão com bastante sucesso, você vê que eles têm sempre ligações, eles sempre estão citando outros, eles sempre estão com conexões com outros. Então, eu acho que a conexão é uma coisa imprescindível para o crescimento da cidade. É você ouvir o seu cliente, é você entender o que a cidade está precisando. Né? Por que eu procuro alguma coisa aqui no Gama e às vezes o próprio comerciante fala assim, não tem aqui, você tem que procurar em Taguatinga. Ao invés de falar bem assim, olha, não tem hoje, mas volta o mês que vem que você vai encontrar. Então, a gente tem que ter essa noção essa parceria, de uma visão maior, né? E ter essa comunicação e a união mesmo dos empresários do Gama. A gente precisa disso para fazer uma renovação. Legal demais. E para isso a gente conta com muitos parceiros, né? Hoje eu vejo assim que tem empreendedor no Gama que é aquele cara que pode chegar que o cara topa. Sim. Tipo o Eduardo da Jota mesmo. Ele é um cara extremamente aberto. Aí tem outros, né? Você está vendo aí, tem um banco agora, o Sicredi, que está vindo para cá. Tem um empreendedor aqui, que é uma mulher também. Uma gerente empreendedora ao extremo, né? Porque é uma coisa difícil de ver numa área bancária, por exemplo. A Tassiane, ela é a gerente do Sicredi e ela, assim, ela é uma mulher que ela tem uma visão. Eu estava conversando, essa semana eu vou até falar dela aqui agora, porque você me fez lembrar, que eu achei tão lindo, porque ela... estava abrindo uma conta para uma empreendedora que é confeiteira, que é a Gleide que fez. E ela pegou, quando ela foi levar os documentos, porque a loja física do Sicredi, a agência, não está funcionando ainda, tá em reforma para abertura, né? Então, ela está fazendo um trabalho mesmo de porta em porta, assim, e ela é super ativa. Faz reuniões aqui. Faz reuniões aqui na nossa sala de reunião, e aí... Ela pegou, quando ela foi levar os papéis da conta para a Gleide, ela falou, desce, Gleide, porque você vai ali comigo. E pegou a Gleide, colocou dentro do carro dela e foi andar em todas as lojas de confeitaria do Gama para mostrar as opções que a Gleide tinha dentro do Gama em confeitaria. Caramba. Gente, pensa numa gerente fazendo uma coisa dessa. Eu fiquei tão apaixonada por essa história. Cara, porque eu gostei também. É legal. Isso que tem que acontecer. Você vê, ela não tem a obrigação de fazer isso. Mas hoje a gente está numa estação, numa época que você não vai mais poder fazer somente sua obrigação. Você vai ter que andar um pouco mais, você vai ter que ir além, você vai ter que gerar esse efeito uau na cabeça do seu cliente, do seu parceiro. Então, eu achei essa história Se foi o uau na legal. Cabeça nossa, imagina na cabeça da Gleide. Muito. A Gleide estava toda animada. Cara, muito fera mesmo. Então, isso é o que você espera, então, dos empreendedores.
O Jardel Neto falou aqui, ó, você conhece? É meu namorado. Ei, Jardel, tá feliz, hein, cara? Ó, tá em destaque aqui, ó. O Jardel tá perguntando assim, ó, você é uma pessoa de muitas realizações, qual que é o próximo passo? Eita. Fazer o que a gente faz todos os dias, né? Tentar conquistar o mundo. Bom, o próximo passo... A gente assistiu muito Pink Cérebro. Bom, o próximo passo, eu ainda não tenho clareza sobre ele, na verdade. Mas eu penso que é mais numa área de influência de pessoas mesmo. Eu creio que o próximo passo vai ser com conexões que vão levar a gente bastante longe. A gente já tem feito isso com o Clube Mais Mulher, e aí eu tenho outros tipos de conexões a todo tempo chegando, de projetos muito grandes, que na verdade eu não tenho a dimensão ainda de como eles serão, mas eu creio que é essa área de influência para ensinar as pessoas a terem esse caminho dessa resiliência, dessa força, dessa ousadia, principalmente meninas mesmo, crianças e mulheres. Então, eu creio que é numa área de influência mesmo, assim, de influenciar mais pessoas. A coragem no empreendedor, ela é muito forte, né? E geralmente, quem está começando tem muito medo. A primeira coisa que você pergunta para a pessoa é assim, não, é porque eu tenho medo. Eu tenho vontade de empreender, mas eu tenho medo. Uhum. Então, assim, agora, aquela parada que a Angélica falou, de você ter um mentor, você tem alguém que já passou pelo que você passou e ele te dá coragem, ele te desafia e tal, isso é muito importante mesmo. A gente vira e mexe, a gente está falando sobre essa questão de ter mentores que te desafiam e tal, e eu acho que essa parada da influência, quando ela fala influência, não é ser uma digital influência, né? Mas é que a gente consegue ser influenciador do meio que a gente está. Então, assim, quando você fala isso, você fala intensificar essa influência, né? Justamente, porque, assim, igual eu estou falando, eu não entendo ainda o próximo passo, ainda não é claro para mim, apesar que eu tenho bastante insight sobre ele. Uhum. Mas é justamente uma daquelas coisas que eu creio que eu sou muito guiada pelo Espírito mesmo, porque eu vejo isso, às vezes até inconscientemente, eu vou caminhando para um lugar, daqui a pouco eu vejo que aquilo ali fez sentido e eu não tinha entendido o sentido. Uhum. Mas eu sou muito do trabalho. Às vezes a gente está fazendo evento aqui, você vai ver que tem fotos de todo mundo, mas não vai ter foto minha, porque às vezes eu vou estar limpando alguma coisa, às vezes eu vou estar servindo, às vezes eu vou estar lavando uma louça. Eu tô com frio, eu tô aqui, ó. Desligar isso. Às vezes eu vou estar. Então, assim, eu nunca tenho aquele papel de estar ali no holofote, na foto, porque. Só que eu tenho entendido que eu vou precisar fazer isso para poder mostrar realmente esse lado de como faz, como que funciona, porque eu vejo que tem muitas pessoas ainda perdidas, muitas mulheres assim que acham ainda que elas não podem, elas não são capazes, elas não têm como fazer. Então eu quero ser um canal assim para que elas entendam que elas também podem ter uma identidade forte. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui no chat da Irama Cristina. Iramar. Ela pergunta assim: Angélica, na tua vida profissional, quem é o teu maior influenciador? Na minha vida profissional, igual eu falei, né? Eu demorei muito para conhecer pessoas que eram mãe, esposa e profissional. Uma das pessoas que é uma grande inspiração é ela. Porque eu demorei para conhecer, ela é minha tia. Uhum. E ela mora em Natal. E eu demorei muito, porque a gente não tinha condições de ir lá financeira mesmo. Uhum. Quando eu fiz a minha primeira viagem, e assim, a minha tia é uma potência, ela é uma força. E ela é uma esposa assim maravilhosa. Essas mulheres dessa família, maravilhosa. Inclusive, a gente tem coisas que a gente herda, que a gente nem sabe de onde que veio. E eu me vejo tão parecida com ela, assim, tantas coisas. Então, assim, de perto é minha mãe, sem dúvida.
Minha tia Iramar tem uma força. Eu tenho tias, assim, que são muito guerreiras mesmo, sabe? Tanto minha tia Helena quanto minha tia Dida. Tipo assim, mulheres, assim, que sempre lutaram muito mesmo. E a minha tia Iramar, sem dúvidas, ela é uma referência. E na minha profissão mesmo, eu tenho um casal que são arquitetos, que eles são, para mim, assim, um modelo mesmo, assim, que é o Alex e a Rafa do Bora na Obra. Eles são pessoas que eu amo, assim, eu sempre falo com o Alex, assim, que ele parece muito meus irmãos, assim, ele até fala, assim, que eu pareço a mãe dele, porque eles são pessoas muito guerreiras, que vieram, assim, de situações, assim, de dificuldade, eles conseguiram crescer na arquitetura, e eles, na arquitetura em si, eles são minha referência. Mas a gente tem muitas pessoas, assim, que foram nos influenciando, né? Muitas. Na hora que a gente começou a pensar em crescer, então, assim, o próprio tio nosso, que é o tio Edivaldo, nós temos o tio Edivaldo lá, que é esposo da tia Iramar, que sempre foi um cara estudioso, batalhador. Inclusive, eu queria ser advogada. No começo, o nosso irmão Alan é advogado por influência, assim. Justamente, na minha primeira na cabeça, assim, que eu ia ser alguma coisa, ia ser advogada, porque era ele que a gente se espelhava, porque ela perguntou especificamente, né, de uma mulher na profissão. Mas, assim, ele, dessa questão acadêmica e tudo, e de profissão, ele foi o nosso primeiro influenciador, e olha que era de longe. E a gente sempre admirou ele. Por quê? Porque, gente, minha mãe, ela plantava sonhos e visões na nossa cabeça, que ela falava dele com tanta admiração, e ela falava de outras pessoas. A minha mãe, ela tinha umas pessoas, assim, que ela sempre comentava com a gente, né? Inclusive o Cláudio, lá da igreja, a gente conversou esses dias e tal. E a gente foi plantando admiração por muitas pessoas. Agora, gente, como eu te falei, que eu sempre busquei referências. Então, assim, gente, a pastora Nilda, a pastora Lúcia, a Vani, que é como se fosse minha mãe. Quantas e quantas vezes eu já chorei na barra do tanque da Vani, ela lavando os calções dos meninos lá, e eu chorando as minhas pitangas para ela, e ela me orientando, me ensinando. E eu tive muitas pessoas, a pastora Nete, quantas vezes ela já sentou eu no sofá dela para poder me dar o sermão, ou reclamar comigo, e eu sempre baixei minha orelha e ouvi. Eu sempre fui muito de ouvir. Existe uma nova geração também que dá muito orgulho para a gente, que é da nossa família mesmo, que é, por exemplo, a tia Iramar e o tio Edivaldo têm um filho que é o Gustavo. O Gustavo está arrebentando, cara advogado trabalhista. Ele foi para São Paulo para morar sozinho, para fazer pós-graduação, ou seja, meio que se desgarrou ali dos pais para poder ir estudar. E hoje ele está influenciando muitas pessoas, né? Tem mais de 30 mil seguidores ali nas redes sociais, influenciando pessoas sobre essa questão da advocacia trabalhista, tal, tanto trabalhadores quanto outros advogados também. E ele saiu, por exemplo, dessa casa, dessa família. Aí, por exemplo, tem os filhos do meu tio Cícero, que também, vendo o tio que montou uma empresa e prosperou lá em Natal, fazendo pintura de prédios e tal. Hoje os meninos, cara, cada história daqueles meninos eu vejo assim, a gente sente que a gente é irmão, não é nem prima, que é irmão, e a gente sente assim o tanto que eles lá longe, a gente aqui empreendendo suas vidas, suas carreiras e tal. Eu vejo uma nova geração top demais. Arrumaram também as esposas também tão guerreiras quanto tão eles. Amáveis quanto, porque, por exemplo, a esposa do Gustavinho mesmo, nossa, ela é médica e ela é a coisa mais linda, assim, guerreira junto com ele. E aí, andando um pouco atrás, você vê, é porque realmente é uma geração que a gente não entende como que a gente puxa sem conviver. Porque a minha avó, mãe do meu pai, é uma fortaleza. E a minha avó, mãe da minha mãe, é outra fortaleza. Então, assim, e que a minha avó, mãe da minha mãe, a gente conviveu muito mais, ela deu surra na gente de cinto de pano. ela dava, a minha avó Olívia, ela dava uma surra na gente com cinto de pano. A gente chorava, não era... Só para poder, a gente não chorava do cinto, a gente chorava com dó dela, só para ela sentir que estava acontecendo alguma coisa. E a minha avó Rita era uma mulher que tinha uma visão assim tão grande, ela era tão sábia,
E a minha mãe fala que eu tenho o meu pé do cabelo assim, parece com ela. Sabe quando você é uma coisa assim, você fica feliz Uma de coisinha, parecer? Então eu tenho muitas mulheres assim de referência. Muitas gente. Eu estava lá em Natal também, como a Angélica falou, a gente teve pouca oportunidade, a gente não tinha oportunidade, não tinha grana para poder viajar para lá e tal, então a gente veio fazer isso depois de grande, casado com filho e tal. E aí eu lembro uma vez eu conversando com meu primo, o Augusto, e ele falando como que ele tratava as coisas da empresa, né? O zelo, o apreço, a coisa assim. Eu falava assim, cara, esse cara é muito admirável. Eu ficava só calado escutando como é. Aí você vê uma empresa que ela cresce, que ela tem que ter pessoas que são apaixonadas pelo que faz, né? Então, assim, eu vejo que todos eles, assim, da nossa família, todo mundo, porque se você vê o Anderson também, que é nosso irmão, hoje ele é empreendedor, mas ele empreende no CNPJ dos outros, né? E hoje ele está empreendendo no CNPJ do governo, que ele trabalha na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas que cara excelente! Quem trabalha com ele, ó, ele trabalha na área pública, tá? Ele é um cara, vamos dizer assim, um funcionário público. Mas se você vê o jeito que ele trabalha, se você vê a rede social dele, ele ama, ele tem um orgulho de fazer aquilo. Ele tem orgulho de fazer bem feito. E as pessoas que trabalham com ele ficam apaixonadas por ele. Então, assim, empreender para a gente, isso aí já está mais do que claro, que não é você montar uma empresa. Empreender é você empreender na sua vida, você ser proativo, você correr atrás, você fazer o melhor. Né? É muito maior do que isso. O que a Elisa Simões usa, né? Que é empreender sua família, sua carreira e empreender você. É exatamente isso. A gente tem um empreendimento em tudo. Ela está falando muito da Elisa aí, gente. A Elisa, ela é uma das executivas lá do grupo da Wiser. Tem o Flávio Augusto, aí tem a Elisa Simões, tem o Ed Alberti, tem outros que são incríveis demais. E para você conhecer essa Elisa, você pode entrar no grupo de Telegram do Geração de Valor, você pode procurar no Telegram Geração de Valor, então nas próprias redes do Geração de Valor tem embaixadagv.org.br, você também pode entrar lá e achar esse povo, você vai ver que eles têm conteúdo todo dia. Todo dia é uma coisinha, por exemplo, a Elisa mesmo, toda semana ela dá um conteúdo diferente a respeito de empreender na carreira, na família e em si mesmo. E é muito legal e a gente aprende muito com eles. Tem alguns recados fofos para a Angélica aqui. Deixa eu ver aqui. A Marlene Carlos mandou: parabéns, Angélica, linda. Parabéns, Angélica, linda. Que bom te ver aí. Obrigada. A gente falou dela aqui várias vezes, da Maria Vani, mandou um monte de coraçãozinho vermelho. A Maria Vani está aqui também? Tá, ela tá lá no iniciozinho lá. Olha aí. A Marilene Mendes mandou: Angélica, top demais. A Carla Marques mandou uns parabéns também. Mandou uns parabéns, Marilene. O Breno mandou parabéns também. Adriana. Minha sogra, gente. A Adriana mandou aqui, ó. Minha norinha tem muito talento. Parabéns, Ana Clara. Obrigada. Adriana Barbosa. Adriana Barbosa, sua sogra? Minha sogra. Ela é nossa parente, então. Já pensou? Porque a gente tem Barbosa no nome também. Da família. Obrigada, sogra. E, Angélica, então vamos aqui passar agora para o futuro mesmo, visão de futuro. O que você... Tem mais perguntas? Você tinha mais perguntas aí, Aninha? Não, só mais recados fofos. Sua tia agradece. Sua mãe. Minha mamita tá aqui? Gente, eu posso falar uma coisa? Eu adoro o comentário dela nas fotos de vocês. Ela é a primeira a comentar em todos. Parabéns, meus filhos queridos. Eu amo. Sempre o primeiro comentário, assim, de todos vocês. Sim. Ela comentou aqui: parabéns, meus filhos queridos. O céu é o limite. Jesus no controle de tudo. Creia, amo vocês. Obrigada, tia, mãe. A minha mãe, gente, não tem jeito não. Minha mãe é uma pessoa, assim, que todo dia ela abençoa a gente de manhã, manda mensagem, abençoa o nosso dia. Todo dia ela abençoa a nossa noite. E ela é assim, ela é a grande... E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E ela acha que a gente não tem defeito, mas a gente tem, viu? Mas ela não enxerga. Ela não enxerga. Ela é maravilhosa. Mas minha mãe é demais. É isso. E visão de futuro. Tem muito que empreender ainda nesse cowork aqui, né? Tem quem vê isso daqui ainda está vendo só um pedacinho do que vai ser, né? Sim. A gente fez... a gente já tinha um contrato grande aqui no local, mas a gente fez uma renovação ainda maior.
né? Então, assim, a gente tem muitos planos para o cowork, né? Mas fala aí um pouquinho dos planos. Então, o cowork, ele é uma... Muitas pessoas chegam aqui e perguntam assim, isso aqui é uma franquia aqui? Eu falei assim, sim, aqui é a primeira, mas tem várias franquias. Tem vários... Da mesma forma que essa franquia estava no nosso coração, né? Essa primeira estava no nosso coração, essa é a primeira e a franquia mesmo está no coração. Sim, justamente. Então, assim, o cowork, ele foi todo planejado em modelo de franquia. A gente tem uma intenção, principalmente das cidades satélites, porque a gente não vê sentido a pessoa sair da sua cidade para ir sentar no plano piloto, né? Então, a pessoa trabalhar mais perto de casa, quem anda de bicicleta poder chegar mais cedo para andar de bicicleta, quem tem filhos chegar mais cedo para jantar com os filhos e por aí vai. Então, o cowork, ele é um centro de negócios e assim, um apoio realmente para os novos empreendedores do Gama. A gente quer que esse local seja um local realmente de nascimento de grandes negócios. A gente tem muitas vezes assim startups da UNB que vêm fazer eventos aqui, tudo, e ele foi criado realmente para isso, para você empreendedor, para você profissional liberal que precisa de um espaço para trabalhar. Em casa é difícil você produzir. E o cowork foi criado para isso. A gente tem uma visão de abrir outros coworkings em outros lugares do DF, do Brasil e quem sabe do mundo, né? Vamos sonhar alto. Estamos aí, né? Vamos falar igual o JB, né? Fala bem assim. Será que em Orlando tem cowork? Atira no sol, que se você acertar a lua, você vai estar em vantagem. E a gente tem essa intenção de fazer realmente o cowork crescer. Ele é uma empresa realmente que tem tudo para crescer e fazer outras pessoas crescerem. Os próprios clientes do cowork também ter um grande crescimento. Então, a visão de futuro para o cowork é essa. E para a arquitetura? Para a arquitetura. Esse ano, como desde a pandemia, na verdade, foi um momento complicado para a arquitetura. A gente teve muito aumento de material e tudo, e eu, pessoalmente, tive muitas questões assim que me fizeram dar menos, né, de mim para a arquitetura, mas a intenção é que no próximo ano a gente venha reinaugurar Arquitetando Brasília de uma forma bem direcionada agora, porque a gente tem uma empresa faz 4 anos que eu abri a empresa de arquitetura. Eu já fiz serviço para várias grandes empresas. O cowork, inclusive, é um grande portfólio meu. Mas tem cultura inglesa? Cultura inglesa. Isso, tem muita empresa. Inclusive, hoje a gente tem obras, tanto na Docmus, quanto que é nas igrejas, né, quanto na Primeira Igreja de Cristo. Então, assim, nunca parou, mas foi um processo muito difícil, inclusive com as questões de regularização, as questões governamentais, que deu assim grandes entraves, né, por conta da pandemia. Mas a intenção é que o ano que vem a Arquitetando Brasília venha realmente crescer, a gente tem agregado outras pessoas também na empresa, e é uma coisa que eu amo fazer. A arquitetura é uma coisa que realmente está no meu coração, e eu creio que vai vir coisas muito boas por aí na área da arquitetura. Eu já tenho feito vários planos, inclusive com convênios, para a gente fazer escritório modelo, coisas bem legais. Bacana, eu acho que é isso. É isso. Você que está aí online com a gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no GamaCast. GamaCast é um programa que a gente criou aqui para ser algo da cidade, algo onde a gente possa falar sobre empreendedores da cidade, falar sobre personalidades que estão fazendo a cidade acontecer. Sim. E, claro, a gente vai ter gente aqui que não é do Gama, mas que, de alguma forma, possa contribuir para a cidade, possa trazer, pelo menos, vamos supor, se a gente trouxesse... eu estava falando isso esses dias com um amigo meu, que é o Rafael. O Rafael, ele é o dono da Mega FM, né? Da Supra FM agora, né? Que é uma rádio que está no Gama, desde quando a gente se entende por gente. Ele está falando assim... A gente já morou na rua da Eliane, que era uma locutora super famosa. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele está falando assim, Ângelo, mas se trouxer, por exemplo, um artista para ser entrevistado no GamaCast, não vai sair um pouquinho da linha do que você disse, da cidade e tal? Gente,
Quando a gente pensou no GamaCast, a gente pensou em também fazer com que a cidade cresça aos olhos de todo mundo, do Brasil inteiro. Então, se senta um artista aqui na frente, e a gente vai falar sobre a carreira dele e tal, a gente está saindo daqui para o mundo, gente. Então, a gente vai estar contribuindo também com a história do Gama, com as pessoas do Gama. A gente vai responder as perguntas, claro, primeiro da galera do Gama, porque a gente é do Gama mesmo e é isso aí. Então, assim, a gente pensa em fazer algo muito legal com esse programa. Hoje vocês viram uma coisa diferente aqui, que foi que desde o começo, nos primeiros 11 episódios, eu era o host, eu que estava comandando ali. Hoje a Aninha já está aqui, vai passar outras pessoas também como host, co-host. A Aninha, ela trabalha desde os primeiros programas, ela é nossa jornalista, ela é responsável por todas as pautas e tal, e hoje ela está aqui assumindo os microfones aqui, comandando de uma forma incrível, e vocês vão ver mais modificações assim, para que isso daqui venha crescer cada vez mais. É isso aí. A gente quer agradecer a Angélica por ter disponibilizado o seu tempo, de estar aqui com a gente, ter contado a sua história, que é inspiração. E eu acredito que a partir de agora vai ser inspiração para muito mais gente, para muito mais mulheres. Para outras mulheres. Para várias mulheres. Isso aí. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui, que está aí desde o começo. Estava vendo que a gente ficou numa média, assim, na visualização. Muito obrigada mesmo. Nos sigam no Instagram. Nos acompanhem lá, que tudo que a gente faz de diferente, tudo que acontece de novo, a gente publica primeiro no Instagram, então é importante que você nos siga por lá. E até a semana que vem, galera. Até a semana que vem. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço demais. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho, é Arquitetando Brasília, @Arquitetando Brasília no Instagram, que é mais a questão da parte profissional, e @Arquiteta de Família, que é onde eu abro meu coração, falo mais sobre mim, sobre o que eu faço em relação a propósito de vida mesmo. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Tamo junto, galera. E você pode seguir o Cowork também. O Cowork é esse jeito mesmo que se escreve aí, que o Sony está colocando no chat. Você pode seguir o Cowork e fortalecer com a gente também. Siga o GamaCast, todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau, gente.